Doce presença, Pai. Maravilhosa presença nesta manhã nós sentimos. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Nós amamos ao Senhor, nós desejamos te abraçar, nós desejamos te tocar nesta manhã, ó Pai, porque o Senhor toca as nossas vidas, Deus. O Senhor toca o nosso coração. Oh, Papai, muito obrigado, porque, ó Deus, somos chamados ao futuro, Pai amado. Obrigado por essa manhã, ó Deus, da presença do Senhor, da Tua glória, da Tua manifestação, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos encha nesta manhã, ó Pai. Vem encher este lugar, Deus. Vem encher as nossas vidas, ó Pai amado. Ó Deus, que a Tua palavra flua em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que venha de encontro, ó Pai. Não, ó Deus, aquilo que buscamos humanamente, ó Pai, mas aquilo que vem dos céus, ó Pai. Que seja uma manhã de céus abertos neste lugar, ó Pai amado. Que seja uma manhã de céus abertos para as nossas vidas, ó Pai. Para o nosso entendimento, Deus. Nós te amamos, Pai amado. Nós te amamos, Pai, e queremos que o Senhor fale conosco, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite. Boa noite, não, bom dia, né? Povo apostólico, profético. Boa noite, bom dia. Estou na noite ainda, a noite foi tremenda. Bom dia, os nossos amigos da TV Rica. E eu disse boa noite, né? Porque uma boa parte da palavra foi ministrada já na madrugada ao meu coração. E é interessante que Deus trouxe um texto que é conhecido e um texto que eu já preguei várias vezes. E quando isso acontece eu pergunto para Deus, tá bom, mas é para pregar de tal forma, e Deus disse, não, é de uma forma totalmente diferente, relacionado com o futuro, relacionado com a responsabilidade. E humanamente falando é um desafio, muitas vezes no texto nós olharmos, mas o que tem nesse texto relacionado ao tema? Nós estamos aí nessa efervescência, nessa unção, nessa alegria do Congresso de Jovens, né? Responsáveis pelo futuro, responsabilidade. E eu quero dizer nessa manhã que a responsabilidade, o responsável pelo futuro, nos faz irmos além das possibilidades, além daquilo que é terreno, daquilo que é palpável, daquilo que é previsível, daquilo que é lógico. Deus nos faz irmos além. Falarmos em ser responsável ou responsabilidade é algo daquele que tem a resposta. Responsabilidade vem do latim, do responsare. Se eu sou responsável, eu tenho a resposta para alguma coisa. E muitas vezes a gente fala, nossa, você tem a responsabilidade de tal coisa. E às vezes a gente treme, né? Fala, mas isso está comigo mesmo? Isso é para mim? Sim. E se há uma atribuição de responsabilidade, significa que você tem a resposta. Que coisa tremenda. Temos a resposta. E futuro? O futuro está relacionado com o tempo que há de vir. O futuro fala em gerações. O futuro ele é geracional. Ele não é o agora, mas o daqui a pouco, o mais para frente, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos. É aquilo que está por acontecer, mas é aquilo que já cresce, já brota no nosso coração, porque já está no coração de Deus. E nós vamos ler, amados, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, os versículos de 18 ao 20. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, ligar as nossas Bíblias. Mateus 28, do 18 ao 20. E essa canção que nós já estávamos ministrando nessa manhã, né? Eu só quero te amar. Ela traz algo do nosso coração para o coração de Deus, que é querer agradar a Deus sobre todas as coisas. Que é 24 horas por dia nós
queremos agradar a Deus. Pai, o que o Senhor quer? O que eu faço? O que eu posso fazer a mais? E tudo que a gente faz não se compara à salvação, não se compara à presença dEle. Mas o mínimo do que a gente faz, ou às vezes até não faz, agrada o coração de Deus, porque nós somos filhos. Filhos agradam o coração dos pais. Filhos agradam o coração do Pai. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Primeiro momento que nós lemos essa palavra, fala: olha, nós aceitamos a Jesus, recebemos a Jesus e precisamos sair pregando o Evangelho. Essa é a primeira visão. Já preguei algumas vezes em comissionamentos de missionários, viagens missionárias e uma palavra de envio. E na minha versão bíblica está aqui realmente a grande comissão, a grande caminhada, o grande envio dos seguidores de Jesus. E Mateus, é interessante que nesse momento, já finalizando o Evangelho segundo Mateus, Jesus aproxima-se dos seus discípulos, aparece aos seus discípulos já ressuscitado, já glorificado, e ele traz uma expressão aqui que é de uma forma que sela a vitória na cruz e a ressurreição, porque ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, quando ele é tentado por Satanás, Satanás diz: olha, está vendo tudo isso aqui, eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus não disse: olha, não precisa dar porque já é meu, porque não era. Ele se fazia presente como homem e como Deus, mas ele precisava viver toda aquela trajetória ministerial. Agora, nesse momento, no versículo 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus passa essa autoridade, derrama essa autoridade sobre os seus, e aí diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É para irmos com o poder e a autoridade no céu e na terra. Palavras de Jesus, com poder e autoridade no céu e na terra. E o que esse texto tem a ver com responsabilidade para o futuro? Tem absolutamente tudo a ver, porque Jesus, ele é o futuro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o eterno. Os judeus, eles chamam ao Senhor, o nosso Deus, eles falam muito de ser o eterno. Não falam a palavra Deus, mas falam o eterno. Futuro, futuro, futuro que nunca se acaba, porque é eterno. Porque é permanente, porque é constante. E lendo esse texto, sendo ministrado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me disse de que o futuro, que é Jesus, ele se faz presente nas nossas vidas, com o poder e com a autoridade. Não é mais a força humana, não é mais a sabedoria humana, o conhecimento humano, mas é o poder e a autoridade do Senhor. Alguns versículos antes, versículo 16 do capítulo 28, a palavra diz: olha, seguiram 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus já havia lançado algo futuro para eles. Jesus já havia designado que eles se encontrariam naquele monte. E como tudo é profético na vida de Jesus, nós vamos lá um pouquinho para o Antigo Testamento, Miqueias, no capítulo 4. Miqueias capítulo 4, versículo 1, alguns versículos aqui. A palavra diz: olha, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Os discípulos, os 11, se encontrando com Jesus,
no cimo dos montes. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todos sempre. Palavras proféticas que se cumpriram em Jesus, que se cumpriram em Cristo. O poder e a autoridade, e os seguidores, os discípulos, eles se encontram com Jesus no cimo dos montes. E a palavra diz, do ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo de movimento, um futuro que se movimenta, um futuro que não para. E aí, amados, vem em todo esse contexto a decisão humana de seguir a Jesus, de receber esse chamado com poder e com autoridade que não é nosso, mas que é dele, e seguir para ir e pregar o Evangelho, para ir e batizar e fazer discípulos de todas as nações. Nós aqui, como uma casa profética, como uma casa apostólica, temos o discipulado 1 a 1. E quem discipula e quem já foi discipulado sabe da riqueza que é discipular, ser discipulado e fazer discípulos de todas as nações. O como a gente pode vibrar no discipulado, o como o discipulado transforma vidas, porque não é a nossa palavra, não é o nosso conhecimento, mas é o poder e a autoridade do Senhor Jesus. É a presença dele que se estabelece no discipulado 1 a 1, ou se for com um grupo de pessoas, mas vidas e a vida de Jesus sendo impartida. O homem pode tomar a sua vontade e seguir a sua vontade, o homem sem Deus. E aí nós teríamos o Adão se repetindo, de pecado em pecado. Nós sabemos que a vida humana é assim, quem não conhece a Jesus. E Jesus, ele teve essa característica humana de ser 100% humano. E ele poderia adotar as suas próprias decisões, as suas próprias vontades. Mas ele se submete a todo instante ao Pai. E aí vem o poder e a autoridade sobre a vida dele. E o homem poderia também, digamos assim, 100% dizer, eu me submeto a Deus 100% e não preciso mais tomar nenhum tipo de decisão. Isso é quase que 100% bíblico, né? Por quê? Porque devemos nos submeter 100% a Deus, sim. Mas tem coisas específicas que nós temos que fazer. Deus não vai tomar café por mim. Uma coisa bem básica, bem simples, né? Deus não vai fazer o café por mim. Então eu vou esperar aqui que Deus vai trazer um café para mim. Ele alimentou Elias na caverna, né? Elias estava lá e tal, e eu vou esperar que Deus não vai trazer um cafezinho coado na hora para você. Mas Ele vai te dar o pó, a água, o fogão, né? O gás e tudo está lá para sair o café. Ou a máquina do expresso, né? O pino lá do café, gostoso e tal. E você vai tomar. Isso é uma coisa assim muito simples, né? Porque de outra forma, né, nós estaríamos aí transferindo para Deus algumas coisas do dia a dia. Ou situações, né? E o apóstolo Paulo tem algumas situações no livro de Atos, que ele não diz especificamente, olha, o Senhor me disse para fazer tal coisa. Ele diz, eu vou viajar para tal lugar.
E muitas das nossas decisões e muitas coisas que nós fazemos, nós consultamos a Deus, mas nós seguimos no sentido de uma decisão. Deus, eu vou para aquele lugar, eu peço que o Senhor me abençoe, eu peço que o Senhor cuide de mim. E algumas vezes eu digo para Deus, olha, não sei se essa é a melhor decisão, mas como o Senhor não falou nada, eu vou me movimentar. E aí, por vezes dá certo, e por vezes não era aquela direção de Deus, mas Ele conserta o caminho, né? E eu digo isso do 100% homem e o 100% Deus em Jesus, porque Jesus, Ele vive a perfeição de tudo isso. Deixa que o Pai flua na vida dele a todo instante, né? Mas aquilo que é humano, Ele vai e Ele faz também. A palavra não traz a vida de Jesus até os 30 anos. Mas por certo ele tinha suas atividades familiares, ajudava, né, o José ali na carpintaria e nos afazeres ali, fazia os móveis planejados e, né, tal, ele dava conta do recado. Um bom filho, né, um bom amigo, todos os atributos ali, tomando as suas decisões, o seu dia a dia. E aí quando ele se manifesta no seu ministério na vontade 100% de Deus. E nós precisamos entender isso, das nossas decisões baseadas diante de Deus, porque aí o futuro depende de tudo isso. Porque Deus tem um futuro preparado para nós, está tudo escrito, mas se nós tomamos uma outra decisão, outras decisões e outros caminhos, isso pode, né? Se Deus diz, olha, nós vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal curso. Não, tá, vou fazer outro. Aí de repente lá no meio do caminho, não é bem esse que eu quero. Talvez não foi aquilo que estava bem no meu coração, tal. Né? E eu digo isso porque assim, a gente mais tem visto hoje em dia, são os jovens aí que, tem jovem que já desistiu tanto de faculdade que ele até já se formou, se fosse possível. Começa um curso, começa outro, tal, né? E há possibilidades infinitas aí de cursos hoje, né? Porque acho que dá para começar uma faculdade por mês. Mas é interessante isso, e isso reflete muitas vezes a situação da dificuldade de tomarmos decisões. E há uma característica também, por conta de tudo isso, de que o ser humano tem experimentado de que decisões sejam tomadas. Eu não preciso me manifestar porque alguém se manifesta por mim. Lá em casa eu não preciso fazer nada porque meu pai faz, minha mãe faz, meus irmãos fazem. E a gente vai deixando, né? Se der para se encostar no barranco, a pessoa se encosta ali. Não por preguiça, não por nada, mas por ter a dificuldade de se tomar decisões. E quando Jesus, ele diz do ide, ele diz ao seu povo, vocês precisam tomar uma decisão. É ir ou não ir? Se vai, faz a vontade do Pai, faz discípulos, batiza os discípulos, prega o Evangelho, vive o Evangelho. Se não vai, não deixe de ter a salvação, não perde a salvação. Mas aí, eu creio que a pessoa, ela oscila muito, ela vive um emocional de sobe e desce. Por quê? Porque ainda as emoções, elas são muito afloradas, a alma é muito aflorada, porque o Espírito do Senhor não se faz 100% a conduzir aquela pessoa, que a decisão da pessoa foi mais ou menos, aceitou Jesus, ótimo, tá, mas aí agora vem o pacote completo, né? Nós podemos aí dar um exemplo, pessoas, a gente vê testemunhos assim, de pessoas que foram a um hospital, por um atendimento, por alguma situação, necessitando ali de uma cura, né? E recebem aquela cura, e vem uma causa, que é importante, uma causa do câncer, de algum tipo de doença, e abraçam aquela causa. Aquela causa não é da pessoa, mas ela se apaixona tanto por aquilo, e passa a viver por aquilo.
teve a cura. E a nossa vida em Cristo, ela deveria, é lógico, não tem nem dimensão, muito maior que qualquer coisa nesse exemplo, mas é vir receber ao Senhor Jesus a cura, a restauração, uma vida nova, e isso tomar conta da nossa vida, e a gente passar a viver por essa causa, por essa vida que é colocada em nós. E aí, amados, não tem oscilação, não tem sobe e desce. É claro que tem dia que a gente não acorda, muitas vezes, com o dedo na tomada adorando a Jesus. A adoração, ela vem no meio da manhã, do dia, tal, né? Um monte de coisa para fazer, tal. Não é assim todo instante. Mas a nossa causa, a nossa razão de viver está ali presente. E a gente vai para a rua, para onde for, adorando a Deus, louvando a Deus, conversando com Ele, orando. E aí, assim, a oração, ela é essencial para a tomada de decisões, né? E aí, como nós vivemos aqui numa casa paterna, os nossos pais estão aqui presentes a todo instante, sim, né? Mas tem muitas pessoas que dizem, eu vou lá, eu falo com o apóstolo Hélio, ele toma a decisão para mim. O nosso pai está aqui para apontar caminhos, para direcionar, sim, claro, mas a decisão somos nós que tomamos. É muito fácil, muitas vezes, a gente atribuir isso, eu atribuo para o meu pai, para minha mãe, olha, eles, sabe, eles nem falaram para eu trabalhar, então não preciso trabalhar não, estou com 30 anos, ninguém falou nada, olha, né? A minha mãe acha uma bênção ficar em casa, olha lá, e vai ficando, né? Precisa tomar a decisão, precisa buscar a decisão, né? E dentro disso, dessa não tomada de decisões, ou às vezes decisões erradas, nós temos visto futuro, e aquilo que os estudiosos falam, né? Olha, a ansiedade, né? As pessoas são ansiosas, e agora? Eu tenho uma ansiedade. Ansiedade, os estudiosos dizem que é excesso de futuro, que a pessoa está pensando numa prova que ela vai fazer no final do ano, ela já está nervosa, ansiosa. O vestibular em janeiro, é lógico que precisa se preparar, né? O Espírito Santo conduz todas as coisas, desde que o estudo esteja na ponta da língua, mas a pessoa está sofrendo por antecipação, a pessoa está lá na frente já, né? Mas assim, isso é humano, a preocupação, ter uma ansiedade. Agora, a gente lança essa ansiedade diante do Senhor, e Ele cuida, e Ele vai moldando, Ele vai fazendo com que aquilo ao seu tempo certo possa se realizar, né? Eu até anotei aqui, olha, a ansiedade é um estado afetivo caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Ora, a nossa característica é, se a gente não sabe, a gente fica com medo. E pode passar esse medo a virar uma ansiedade, um sofrimento. Eu não sei como que é. A gente procura alguém que já passou por aquilo, para contar daquilo. Mas só que se a gente não tem a nossa experiência, não adianta. A nossa experiência, ela é própria. Agora, eu creio que o Brasil vive, temos aí de país, uma ansiedade muito grande, um anseio muito grande por conta do cenário que se apresenta. E talvez nós aí estamos aí, esperando que chegue não o dia 7 de outubro, né, mas o dia 8, porque já tem o resultado, ou no 7 à noite talvez, né? Nós não estamos nem pensando na votação, já pensando no resultado. Aí vem pesquisa, vem um monte de coisa, né, tal, e gera aquilo, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos, né? E por outro lado, tem gente também que não está nem aí com nada, né? E isso em todas as coisas. Então, a ansiedade, ela não pode extrapolar todas as coisas, mas a ansiedade pode mover, pode fazer com que a gente caminhe, sim, mas na direção certa, no rumo certo,
diante daquilo que Deus prepara para nós. E a responsabilidade pelo futuro, ela nos faz irmos além das possibilidades. Por quê? Qual a possibilidade humana normal? Nascer, aprender a andar, aprender a falar, se relacionar, crescer, estudar, casar, construir família, viver uma série de coisas e morrer. Essas são as possibilidades, e nisso, né, um bom emprego, boas coisas, viagens e uma série de coisas, isso é dentro do possível para nós. Agora, Deus tem tudo isso, que é possível, que é humano, que é conquistável. Só que Ele tem muito mais, e primeiramente Ele tem a presença dEle, Ele tem o amor dEle, tem a graça dEle, e Ele tem o pacote completo, que é o ID. E o ID é movimento e o ID é futuro. O ID é agora, e o ID é amanhã, e depois da manhã, e assim vai, amados. O cristão, o crente, não se aposenta. Glória a Deus. E como é gostoso a gente ver homens e mulheres aí, acima dos 70, 80 anos, que são apaixonados por Jesus. E que não tem meio termo para falar de Jesus. E que porque talvez lá atrás, há 70 anos, 80 anos atrás, tiveram esse encontro que um dia nós tivemos, e se encheram da presença dEle, e não pararam mais de viver e manifestar a Ele. A gente vive para isso. As demais coisas são acrescentadas. O pacote é acrescentado. Mas a nossa vida é exatamente nesse sentido. É constante. A adoração, ela é constante. A adoração, ela é musical, sim. Palavras cantadas, poesia ao nosso Deus. Mas a adoração e o culto, eu gosto de dizer, é uma declaração de amor a Deus. Nós vivemos em constante declaração de amor a Deus. Papai, eu te amo. Papai, tu és tudo para mim. E essa responsabilidade pelo futuro, e ir além das possibilidades, faz parte de uma geração que adora, faz parte de uma geração que vive a plenitude do Evangelho. Salmo 16, versículo 2, o salmista diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. A nossa sociedade vive constantemente uma corrida por bens, por ter, porque o ter nos dá uma visão externa, um visual, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, e não o ser. Aquelas que disseram sim, dizem sim para o ID, são aqueles que são em Cristo Jesus, são aqueles que se manifestam em Cristo Jesus. E aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que é sonho, ele não se apaga, amados. Nós vivemos por sonhos, por um sonho. Nós vivemos numa casa que sonha constantemente. E aqui, eu já compartilhei recentemente com algumas pessoas um sonho meu de criança. E eu me recordo com 9, 10 anos de idade, eu assisti o Globo Rural. Não perdia um episódio. Porque eu tinha um sonho de ser engenheiro agrônomo. Eu tinha um sonho de mexer com a terra. Não tinha família de fazendeiros, de sitiantes, mas era um sonho. Um sonho que não se realizou, porque aos 15, 16 anos, o caminho normal seria para o colégio rural, né? Mas eu mal tinha condições de ir para o colégio urbano, que dirá o rural, né? E aí não tinha pais proféticos e apostólicos que lançassem. E ficou lá, tudo bem, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que assistir o Globo Rural, né? Foi gerado um sonho no meu coração, que era ver a região Nordeste transformada e a região Nordeste sendo
talvez a mais produtiva, no sentido da terra, no nosso país. E na época havia um estudo sobre Israel, né? Não era cristão, de forma alguma, mas havia um estudo da agricultura em Israel, dos kibbutz. E coisa maravilhosa, eu vi aquilo na televisão, né? A televisão, lógico, a imagem era muito ruim ainda, né? Alguns vão se lembrar aqui de virar a antena para lá, para cá, de colocar o bombril e tal, né? Um monte de chiado, mas eu via tal, e aquilo era o que tinha de melhor, né? Salvo engano, ainda era preto e branco. Aí depois ainda veio aquela telinha colorida tal, até chegar na, né? A televisão em cores e tal. E hoje, né? Eu fico pasmo quando eu assisto as coisas da televisão no celular. Eu não me acostumei ainda não, amados, com isso. Por conta lá da televisão de madeira, né? Carunchava tudo e tal. Mas como que num negocinho desse aí, está acontecendo lá um evento lá, nos Estados Unidos, a gente está vendo aqui ao vivo, andando na rua e tal, né? Mas tudo bem. E esse sonho foi gerado no meu coração. O Nordeste tem essa possibilidade, nós podemos trazer isso para a nação. Uma criança de 10 anos. Só que daí crescendo um pouquinho mais, né? Aí a ficha cai. E naquela época a ficha caía mesmo, né? Porque o telefone público tinha ficha. Ou seja, eu fui aprender da malandragem desse mundo, das coisas desse mundo, de que lá no Nordeste, né? Lá atrás, hoje não tem mais, né? Mas que existiam alguns poderosos e que não tinham interesse algum de que aquela terra prosperasse. Sabe? Para que o povo fosse oprimido, né? Isso lá atrás, nos anos 70 e 80, hoje não acontece mais, né? Mas a seca continua, está tudo lá do mesmo jeito. E nós temos visto isso, esse discurso agora de alguns candidatos, de que o Nordeste tem jeito, de que a tecnologia de Israel pode vir para o Nordeste. E eu sonhei com isso com 10 anos. E continuo sonhando, amados. Nós temos uma palavra nessa casa de irmos às nações. Eu tenho contato com missionários e sempre o anseio de ir às nações. Agora, eu tenho um anseio de ir aos 4 cantos do Brasil. Alcançar o Brasil. O Nordeste está lá para ser alcançado. Não somente por políticos, por autoridades do nosso país, mas por homens e mulheres com o coração disposto também a fazer daquela terra produtiva. Aquela terra que não precisa de Bolsa Família. Aquela terra que não precisa que os nossos irmãos de lá venham para o sul, como eles dizem, mas possam se estabelecer lá. Que o pessoal do sul, que as pessoas do sul possam ir para lá, para cultivar. E eu entendo que isso é o ID. Isso se faz presente, isso é um sonho, amados. Agora, falar de futuro, de responsabilidade, é falar das nossas dores, das nossas mazelas, e quantas vezes nós nos encontramos num labirinto, um labirinto intelectual, um labirinto das nossas emoções, das nossas vontades, e nós sabemos que o labirinto ele tem saída, mas como é difícil achar a saída, vai para um lugar, não tem porta, vai para o outro, né? Agora, nesta manhã Deus me mostrou esse labirinto, e pessoas caminhando por esse labirinto, sem conseguir sair, mas ao mesmo tempo que umas não conseguiam, outras conseguiam, que começavam a olhar para cima, e aquele que está em cima direcionava. Ou seja, para Deus não tem labirinto, e se tem, Ele mostra a porta, Ele mostra a direção, Ele mostra o caminho, para as nossas vidas, para a nossa cidade, para a nossa nação.
não tem labirinto, tem futuro, tem vida de Deus. E Deus tem ministrado nesses dias, coisa de um mês atrás mais ou menos, o Roger vai se lembrar, nós falamos no Rugido, né? O Rugido é top, é um culto tremendo às sextas-feiras. Nós estamos ali umas 20, 30 pessoas, né? Mas é tremendo. E teve um desses dias que Deus disse, olha, o Brasil é a menina dos meus olhos. E na semana seguinte eu ouvi um profeta da América do Sul, da América Central, que tinha vindo ao Brasil no início do ano, e que ele disse: o Brasil é a nação que está tocando o coração de Deus. O Brasil é a nação que, com a sua adoração, tem tocado o coração de Deus. E para essa nação tem vindo muitos ministros da América do Norte, para entender o que acontece aqui. E muitos têm ficado, porque dizem, a adoração ela vai fluir do Brasil. Ela flui do Brasil. Ela flui das nossas vidas, amados. De gestos, não de palavras muitas vezes, de canções, de poesia, de declarações de amor, de um povo apaixonado por Ele. E sabemos que as nações virão até nós. As nações têm vindo até nós. E o Brasil, como uma nação adoradora, é uma nação acolhedora. Nós recebemos refugiados, haitianos, venezuelanos agora. E há tempos que Deus tem ministrado de que o Brasil é a cara do céu. Porque tem homens e mulheres de todas as nações. Recebemos as etnias aqui. É uma mistura tão grande. Em 2016 eu estive no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, e tive a oportunidade de estar lá no ônibus, né, em ônibus, e depois naquele veículo sobre trilho rápido lá. E amados, que experiência foi ver homens e mulheres de várias nações num mesmo lugar, fechado ali, e como que a linguagem do esporte atingindo as pessoas, e movendo as pessoas, e havendo comunicação, e havendo alegria. E eu intercedia naquele veículo, dizer: Deus, isso é possível para nós, as nações podem falar a mesma língua, a língua do Espírito. Isso é presente para nós. E o quanto a gente pode alcançar isso. O quanto é o ID. O quanto isso é o futuro, amados. Mas não é o futuro nosso, da minha casa própria, do meu carro, da minha família, dos meus filhos, ou até geracionalmente falando, olha, será uma geração profética. Então não é isso, mas é a geração do mundo que se lança diante do Senhor, que se prostra diante do Senhor, que é cada um de nós buscando que todo joelho se dobre diante do Senhor, que é uma visão total de futuro, é uma visão dinâmica, é uma visão de movimento para as nossas vidas. E tudo isso nos dá a irmos além das possibilidades. Eu creio que lá atrás nós não sonharíamos que estaríamos aqui, servindo ao Senhor, e olhando para as nações, ou olhando para esse país, como um lugar melhor, como um lugar da presença de Deus. Como o apóstolo já disse, né, olha, homens e mulheres sem umbigo, que não olham para si mesmos, estão constantemente olhando para outros e outros e outros, para nações, olhando para os nossos estados, como eu disse, para o Nordeste, olhando para Roraima, né? Roraima só apareceu no cenário nacional por conta dos venezuelanos. E hoje eu ouvi uma brincadeira na internet e o cidadão falando lá, olha, os venezuelanos que entraram por Roraima foram direcionados para São Paulo, para Brasília, para outras cidades, né? E o pessoal de Roraima lá, eles estão tristes, estão bravos, porque ninguém pôs a mão neles para levar eles para outros lugares também.
É um povo esquecido. É um povo abandonado. Mas cabe a nós, amados, nessa visão de futuro, que não é nossa, é de Deus, né? Que a minha visão de futuro ela é muito limitada, mas é a visão de Deus. Cabe a nós enxergarmos além, irmos além das possibilidades. E já indo para arrematar, amados, né? Daqui a pouco nós chega o horário do almoço, né? Nos alimentamos do Senhor e alimentarmos o nosso físico também. Sonharmos. E eu fui ciclista há muito tempo, não deixei de ser, né? Pretendo retomar aí algumas competições já como master e tal. E conheci um garotinho, seus 9, 10 anos, de Petrópolis. Isso há mais de 20 anos atrás, próximo aí de 20 anos. E conhecia o pai dele. Corríamos, o pai dele um pouco mais velho, já corria em alguma outra categoria, né? Esse garotinho de Petrópolis. E que tinha um sonho de ser um ciclista de nível mundial, de conquistar as nações. E nós, lá atrás, né, e trabalhando muito pelo ciclismo no Brasil, ciclismo de montanha, mountain bike, todo equipamento, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, todo desenvolvimento tal, sempre lutamos por isso tal. E eu dizia, olha, o Brasil terá um campeão mundial. Sim, nós vamos lutar por isso. Nós vamos viver isso. E ontem, esse menino, que tem 29 anos, foi campeão mundial de mountain bike na Itália. O primeiro brasileiro campeão mundial. Não é um título da nação brasileira, porque nunca teve apoio. É um título dele, mas que ele fez questão de compartilhar com o Brasil. É um exemplo. Há 2 semanas atrás eu conversei com um técnico que já foi técnico dele e falávamos aí das qualidades desse menino, né? Eu falo menino porque tem 29 anos, né? Eu estou chegando nos 51. Mas como orgulho para uma nação, como exemplo de que nós podemos ser campeões mundiais. Talvez não do esporte, não de outras coisas, mas por sermos homens e mulheres que proclamam a presença de Deus, a face de Deus, vivem constantemente. E para arrematar, amados, nós somos aqueles que precisam deixar pegadas, né? Se nós andamos em algum lugar, especialmente na terra, na areia, e firmamos os nossos pés, nós deixamos pegadas, e pessoas podem seguir essas pegadas. Tem alguns momentos, né, que eu estou treinando, que eu estou na trilha, e aí eu quero saber se tem alguém na minha frente que já passou, já foi mais cedo tal. Eu vejo marcas de pneus, de bicicleta. E a gente tem tanta experiência que a gente até brinca, né, com alguns amigos. Eu já sei até qual o pneu que é. É uma referência. Como eu já fiz caminhada na mata também, a gente vê pegadas. E a gente vai seguindo. A gente vê em filmes, né? Nossa, aqui tem uma pegada de onça. Uma pata maior. Aqui tem de um leão, né? E esse leão pode ser a gente, tá? Né? Pode ser o leão e pode ser a gente também, né? E nós seguimos essas pegadas. Agora, amados, Deus me disse, né, nessa manhã também, que tem muitas pessoas que não estão deixando pegadas, mas estão se arrastando. Literalmente se arrastando. E quando se arrastam, não deixam pegadas, não deixam marcas, deixam somente uma lista, que a gente não sabe o que é,
para onde vai. E podem reparar, às vezes nas ruas mesmo, nós vemos pessoas que não têm forças para levantar os pés e caminhar normalmente. As pessoas vão assim, ó, vão se arrastando. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos movemos da presença de Deus para deixarmos pegadas, para deixarmos legados. Quem deixa a pegada e o próximo que vem se dirige ao futuro, caminha para o futuro. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele tem a visão dos 4 seres viventes, da adoração. E os 4 seres, a palavra diz, são como rodas, cada um como uma roda. E Ezequiel vê uma roda dentro da outra roda. E essa roda dentro da outra roda somos eu e somos você, e é o Senhor que move essa roda. É o Senhor que movimenta essa roda. E roda é feita para rodar, amados. Roda não é feita para ficar parada. É para ter movimento. É para nós nos lançarmos, responsáveis pelo futuro, ter a resposta para o futuro, ter a resposta para essa geração, ir além das possibilidades, além do previsível. Somos homens e mulheres que não buscamos a glória deste mundo, a expressão deste mundo. Já morremos para nós mesmos, podemos morrer um pouquinho mais a cada dia. Sempre dá para morrer um pouquinho mais. Às vezes a gente se pega querendo viver vida de carne. Opa, mas dá para morrer um pouquinho mais. E na semana passada, e no culto da semana passada, domingo à noite, na ministração sobre o Espírito Santo, na ministração da adoração, eu sentia literalmente o meu corpo queimar por inteiro. O Espírito queimava, e ao mesmo tempo o meu corpo, carne, gelava. Parecia uma geladeira. E o Espírito ministrava de que algumas pessoas estavam sentindo aquele fogo, mas estavam com medo daquele fogo, e que preferiam a geladeira, que preferiam o gelado. E eu quero dizer nessa manhã, se você está sentindo esse fogo, deixe ele arder na sua vida, deixe ele arder no seu interior, deixe ele queimar, deixe ele queimar, para que isso gere amor ao Senhor, para que isso gere vida futura, vida com o Senhor, gere o ID, gere o poder e a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós podemos, amados, ministrar todos os dias nas ruas por onde nós temos passado. Nós temos essa possibilidade na família, no ambiente de trabalho, de estudo. Isso é constante, é presente para nós. Uma roda dentro da outra roda, mas nós podemos parar também, frear, segurar o freio. Nós não estamos falando de salvação. Quem não fizer isso, quem não pregar não é salvo. Não é isso. Mas é desfrutarmos do reino de Deus já, do agora, daquele que se dá em favor de nós. E por que não nos darmos em favor dos outros? As pessoas estão aí clamando. As pessoas estão nos labirintos da vida, aprisionadas. Mas nós temos a porta, a chave, a direção, que é o Senhor, para as nossas vidas. Vamos colocar de pé.